Em nome de Jesus. Eu confesso que a partir de agora eu serei ensinado, transformado e tremendamente abençoado pela palavra do Senhor. Amém? Agora sim, que bom que vocês vieram, não ficaram com medo da chuva. Em nome de Jesus teremos uma noite maravilhosa. Começamos a semana passada a série qual? Emanuel, Deus conosco, o que significa Deus ser conosco, Deus estar conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação da tua vida. Então esse cuidado, essa paternidade, essa proteção, essa segurança, esse amor, esse poder, tudo está disponível em Cristo. Jesus, ele venceu. E agora, Luiz Dalva, estava com saudade de você. Essa verdade agora, libertação, foi disponibilizado para as nossas vidas. E eu confesso que eu estou extremamente feliz e não vou falar ansioso, mas numa expectativa de experimentar cada vez mais desse Deus. Esse ano novo para nós já começou, amém? E esse ano de 2021 que para nós já começou, será o ano do Emanuel, o Deus conosco. A manifestação, o cuidado do Senhor, nós experimentando coisas maravilhosas do Senhor para as nossas vidas. E hoje o que nós vamos falar, sempre o título da mensagem vai ser o Jesus que. Hoje vai ser o Jesus que nos cura. Amém? É importante, das áreas mais evidentes ou proeminentes de Jesus foi no ministério dele foi sobre cura. A Bíblia diz que Jesus, ele andava pelas circunvizinhanças, curando, libertando e ensinando. E cura era uma das coisas que Jesus mais gostava de fazer, de demonstrar o amor dele para com as pessoas. E é muito importante que você saiba que não parte de você. Isso sempre partiu de Deus. Essa disposição em te fazer bem, essa disposição em fazer a tua vida ficar melhor do que estava. Nós vamos aprender hoje, nós vamos falar sobre cura, mas eu imagino que no decorrer do ano que vem, vou falar mais umas 3 ou 4 ou 5 vezes a respeito do Deus que nos cura, porque nós precisamos investigar o padrão ou os padrões de Jesus para curar pessoas. E uma das coisas que nós vamos aprender hoje é o seguinte: Marcelo, eu não estou nem aí com o que você fez para demonstrar o meu amor pela tua vida através da cura física ou emocional na tua vida. Nós vamos aprender hoje o seguinte: aquilo que para nós é obstáculo, para Jesus não é. Aquilo que talvez, nossa, mas será que eu mereço ser curado? Será que cura é dádiva? Será que cura é dom? Será que cura é presente? Ou cura é recompensa? Será que eu me encaixo, eu me enquadro na condição ou na qualificação de ser curado? Será que Jesus, quando ele olha para mim, quando eu vou chegar diante dele necessitando de uma cura, o que ele enxerga em mim? O que ele espera encontrar em mim? E quando ele vê falhas, ele vê coisas erradas, qual ou quais serão as reações de Jesus para comigo? Será que quando ele vê falha na minha vida, ele fala: Marcelo, não, primeiro você precisa consertar a tua vida para depois você ser um merecedor disso? E eu tenho certeza que, infelizmente, por causa eu falo, que nós fomos muito mais doutrinados pela lei dada por Deus a Moisés, sobre o que o homem tem que fazer para Deus então reagir. Então o homem tinha que agir, então Deus reagiria de acordo com as ações, as obediências e atitudes corretas do ser humano. Essa é a lei. Mas na graça, será que é assim que funciona? Será que Deus ainda espera que eu tenha obediência, que eu tenha uma performance, que eu seja praticamente um anjo que voa, e um homem perfeito, uma mulher perfeita, para que então sim ele manifeste a cura dele? Você vai, e eu espero que você descubra o quanto antes, que eu volto a te dizer, Deus não está nem aí com o que você fez, com o que você é, para que ele manifeste a cura dele sobre a tua vida. Nós vamos descobrir depois que Deus, ele cura, ele manifesta a cura dele, não é na vida do cristão, não é na vida do judeu, não é do evangélico. Ele manifestou cura na vida de pessoas que não conheciam nem a lei, mas conheciam da fama de Jesus.
Então eu imagino que nesse decorrer desse ano que para nós já começou, que nós experimentaremos coisas fantásticas, descobriremos tesouros maravilhosos, valiosos, preciosos, que nós vamos entender que Deus, Ele está conosco, Ele habita em nós, Ele já está agindo em nós, Ele já está se manifestando em nossas vidas, e Ele está muito próximo, porque Ele não está próximo, Ele está dentro de nós, e a gente às vezes fica assim, mas será que, mas Deus quando? Não é Deus quando, já foi. No meu caso faz 21 anos que Jesus entrou na minha vida. Na terra natural, faz mais de 2000 anos que Jesus já veio, que o Emanuel está aqui, que o Emanuel veio e agora ele habita na igreja. Não, ele habita em nós, templos que nós somos o templo do Espírito Santo, e ele habita em nós, ele não nos visita, mas ele habita em nossas vidas, e nós vamos, em nome de Jesus, experimentar dos milagres, das grandezas e das maravilhas do Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia, a sua graça permanecem para sempre, amém. Ok? Lucas capítulo quanto? 5, 3 versículos. Jesus cura um homem paralítico. No outro dia, quando Jesus ministrava, então ele estava ensinando, estavam sentados ali fariseus, que são os que se achavam, os que praticavam a lei, e os professores da lei, que eram os escribas, vindos de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e em Jesus, e ele tinha o poder de Deus para realizar curas. Chegaram então uns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura no teto até o meio da multidão, bem diante de Jesus. E presta atenção nessas palavras. Observando a fé que aqueles homens, os 5, Jesus viu a fé daqueles 5 homens, a fé deles, a fé dos 5 homens foi demonstrada a ponto de Jesus ver. Jesus declarou, não para os 5, mas para o homem que estava na maca: homem, os teus pecados estão perdoados. A história depois, esse homem volta a andar. Qual que é o segredo desse negócio aqui? O que eu quero que você descubra hoje? Por que eu quero fazer tópicos pequenos? Para que a gente aprofunde em cada um desses. Qual o detalhe que está aqui? Então vamos entender essa historinha. Jesus está numa casa, ensinando, ministrando. Tá? Estão ali quem? Os fariseus, que eram os que achavam que eles eram os mais obedientes quanto à lei. Estavam ali os doutores da lei, que eram os escribas, os que até acrescentavam outros pontos da lei de Deus dada a Moisés. E de repente tinham 4 homens carregando um paralítico que estava numa maca. E esse homem, eles chegam até ali e tem uma multidão. Deixa eu ver, o homem não tem jeito de entrar pela janela, não tem jeito de entrar pela porta, está todo mundo aqui, mas eu preciso, ou eu quero, eu necessito ver Jesus, eu preciso que Jesus me veja. Eu não sei nem qual será a reação dele, mas eu preciso ver Jesus. Hoje de manhãzinha eu estava aqui na igreja, estava viajando umas coisas bacanas. Imagina esse homem aqui, porque quando Jesus fala, os teus pecados estão perdoados, imagina qual que era a realidade daquele homem. Quem era esse homem? A Bíblia não fala. A Bíblia não dá nome, a Bíblia não fala de posição dele, não fala de nada dele. Fala que um homem tinha um problema. E esse homem que tinha um problema, certamente ele tinha um problema físico, mas certamente ele tinha um outro problema, o problema de pecado. Provavelmente ele cometeu pecados. Certamente ele cometeu pecados. E talvez esse homem tinha uma necessidade, mas ele tinha uma insegurança. Ele tinha uma necessidade, mas ele tinha uma dúvida. A necessidade era ser curado. A questão é, será que eu me qualifico para ser curado? Será que quando Jesus me ver, quando Jesus me enxergar, Ele vai enxergar dentro de mim, o que Ele vai ver? Porque Ele vai ver pecado, porque eu tenho cometido pecados. E quando Ele vir pecados da minha vida, o que Ele vai dizer? Será que Ele vai me expor? Será que eu vou receber aquilo que eu tanto preciso, tanto almejo? Volto a dizer, será que eu estou qualificado no padrão de Deus para ser um merecedor da cura de Jesus?
Quantos de nós já não pensamos assim? Quantos de nós já não desejamos ardentemente sermos curados ou recebermos algo de Deus hoje falando sobre cura, mas será que eu me qualifico? Será que eu estou pronto para isso? Porque parece que eu não sou qualificado. Eu tenho cometido tantas falhas, eu tenho feito tantas coisas erradas. Eu preciso demais ser curado, mas a minha vida não é uma vida reta. A minha vida não é uma vida perfeita, a ponto de ser onde Deus vai manifestar o poder, a glória dele, o amor dele na minha vida, a ponto de eu ser curado. Será que isso vai acontecer? Por que eu fico pensando sobre isso? Por que eu fiquei viajando nesse tema? Porque quando esses homens ultrapassam os obstáculos naturais para chegar até Jesus, eles vêm por cima, eles conseguem entrar na casa por cima. Jesus vê a fé dos 5, porque a fé, então, ela pode ser vista, a fé ela pode e deve ser demonstrada. As minhas atitudes refletem se eu tenho fé ou não, porque se eles não tivessem fé, eles não teriam chegado, não teriam ido até Jesus. E aí eles foram até Jesus e existiam obstáculos. Então Jesus, não deu, eu até tentei chegar aqui, mas tem muita gente, então por causa disso eu não vou. Não, a fé deles, a fé passou do estágio de sair de casa, a fé chegou no segundo estágio de natural ou normalmente entrar pela porta ou pela janela, não deu certo, mas então a fé passou para a terceira fase: eu vou encontrar com Jesus, custe o que custar, doa quem doer, o que as pessoas vão achar, vão pensar, não estou nem aí. A fé então ela é demonstrada, a fé ela é demonstrável. E aí eu e você precisamos saber quais têm sido as nossas atitudes, nós que cremos, quais têm sido as nossas atitudes. Amanhã cedo é um dia de você demonstrar a fé. Que jeito, pastor? Amanhã será um dia vencedor em nome de Jesus. Amanhã eu vou trabalhar e vou ser o melhor funcionário, o melhor patrão, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor pai, mãe, o melhor filho. Isso é demonstrar fé. Eu serei o melhor cristão dessa cidade amanhã. Isso é fé. Então Jesus ele pega e observa a fé dos 5. Mas só para o homem, o que estava na maca, o paralítico, ele fala: homem, os teus pecados estão perdoados. Você imaginou o alívio desse cara? Porque Jesus ele não falaria, ele não desperdiçaria essa palavra, essas palavras, essa frase, se isso não fosse importante na vida daquele homem. Agora responda para você e eu respondo para mim. Igual Jesus um dia falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Eu não sei o pecado desse homem, não sei se a paralisia foi decorrente ou a consequência de um pecado dele. Ele poderia ter pulado um muro, roubando, e quando ele foi sair, ele caiu, quebrou a perna, quebrou a coluna e ficou paralítico. Podia ser isso. Eu sei que esse homem tinha pecado, e ele sabia que ele tinha pecado. E eu tenho certeza que Jesus sabia que dentro dele, no coração dele, na cabeça dele, ele tinha um senão com Deus. Ele tinha uma dúvida com Deus. Ele sabia que Jesus podia curá-lo, porque se ele não soubesse, ele não iria lá. Ele sabia que os amigos dele estavam incentivando, cuidando, não vamos, mas agora está difícil, agora não tem jeito, nós vamos dar um jeito. Ele sabia disso tudo. Eles talvez só tinham uma dúvida dentro do coração dele: eu sou um pecador, eu não sou perfeito. E quando Jesus me vir, como é que ele vai enxergar em mim? E se ele me vir assim, será que eu ainda vou passar para a próxima fase, que é qual é a fase? A fase de ser curado? Será que eu vou receber de Jesus, apesar de não ser perfeito? Será que eu vou receber o que eu tanto desejo, no caso, a cura? Será que eu vou receber apesar de ter pecado? De cometer pecado? De não ser uma pessoa perfeita? O que eu quero que você saiba hoje, meu irmão, é exatamente isso. Sabe o que significa a palavra perdão? Não levar em conta. Sabe o que Jesus estava falando para ele? Cara, eu te amo tanto, eu quero tanto o teu bem, que eu não levo em conta o que você fez. Como somos nós diante de Deus? Porque se nós formos buscar ao Senhor quando nós estivermos bem, quando nós nos autoexaminarmos e não encontrarmos
nenhum pecado nas nossas vidas, então agora sim eu posso me aproximar de Deus, e agora sim eu vou reivindicar, eu posso até cobrar, eu posso até exigir que Deus me cure, porque afinal de contas eu sou praticamente perfeito, eu não tenho pecado. E aí eu voltei lá na lei, aí eu voltei lá nos primórdios do relacionamento de Deus com o homem, e aí deu tudo errado. Eu não sei você, mas eu já faz um tempo que eu aprendi, que eu já conheci o caráter de Deus. É mais ou menos: Marcelo, eu te amo, independentemente do que você faz, ou fez, ou vai fazer. Eu quero que você viva bem. Amém? Lá atrás, em Isaías, existe uma profecia: Ele levou sobre si as nossas dores, e Ele pessoalmente carregou com as nossas enfermidades. Você, quando Jesus veio à terra, você já tinha nascido? Não. Você já tinha feito obras, uma performance positiva ou negativa, para que fosse avaliado a sua conduta, e fosse colocado numa balança, então pesou para o bem mais do que para o mal, então você vai ser curado, você merece, fica na fila de quem vai ser curado. Por quê? Porque essa fila aqui é a fila dos bons, é a fila dos que não têm pecado, é a fila dos obedientes, é a fila dos top. Certamente esse cara não ficaria nessa fila, e Jesus deixou muito claro para ele, para todo mundo e para nós nessa noite, que Ele não leva em conta o que você, o que eu, o que nós fizemos. O que leva em conta é o seguinte: vocês têm fé. E eu falo para vocês vieram aqui hoje porque vocês têm fé. Vocês venceram alguns obstáculos. Você que está em casa, você também tem fé, porque você venceu o obstáculo. Você podia estar assistindo outra coisa, mas você optou por Jesus, você optou pela palavra. E todas as vezes que nós optamos pela palavra, optamos pelo Senhor, é impossível que a gente saia do mesmo jeito. Amém? Isso é fé. E aí nós estamos aprendendo o quê? Que Deus, Ele não leva em conta? Não. A Bíblia fala que esse cara era um judeu? Não. A Bíblia fala que esse cara, para o nosso contexto, ele era crente? Não. A Bíblia fala de uma única coisa: ele tinha uma necessidade, e certamente ele tinha pecado. E Jesus, os olhos de Jesus foram sobre o pecado, ou foi sobre a necessidade? Quando Jesus ele olha para você, meu irmão, ele olha, você acha que ele está olhando o quê? Você acha que ele está observando o quê? Ele está observando a tua fé, ele está observando a tua necessidade, ele não está observando os teus erros nem as tuas falhas. Como é que você relaciona com o teu filho, com a tua filha? Você acha que Jesus é o Papai Noel, o bom velhinho? Que se você durante o ano você fez coisas boazinhas, você vai ganhar presentinho? Não, Ele não é o bom velhinho, Ele é o Filho bom de Deus. Você ama o seu filho porque ele é certo, ou porque ele acerta? Quando o teu filho está doente, o que você leva em conta? Não, sem chance. Vou levar você no médico agora não, você vai dar uma ralada primeiro. Você não me desobedeceu ontem? Você não fez isso de errado? Como é que você é tratado quando você já chegou no hospital infartando? Eu já. E foi bacana que o dia que nós chegamos, nós, né? Eu de passageiro, no banco de trás, estava igual uma tartaruga olhando para cima assim. A Thelma correndo, chegamos lá, a Thelma só gritou: por favor, me ajuda, traz uma cadeira de roda. O cara, na hora que ele chegou na porta do carro, imagina você falar assim: primeiro, quem que é você? O que você está fazendo aqui? Como é que você veio parar aqui? O que você está? Você está com aflição? Você está com falta de ar? Eu acho que isso daí é infarto. E por que você está tendo infarto? O que você fez de errado para você ter um infarto? Quem é você? Você acha que teve isso? Ele me juntou, pôs na cadeira, me levaram para uma salinha, e ali já faz eletro, e a mulher fez, a doutora fez um eletro, e aí aquela hora que eu vi que o trem ia zangar, porque ela fez uma vez, e eu vi ela cochichando com a enfermeira, e ela falou assim: eu vou fazer de novo. Eu falei: ai. Aí fez o segundo, aí eu só escuto a frase assim: Senhor Marcelo, vamos te preparar para um cateterismo de urgência.
Nisso já vem uma tesoura cortando a minha camisa, e eu não vou nem contar o resto. Não teve investigação, não teve, você merece? Será que você é digno de ser curado, de ser atendido? Não. Você faz com seu filho de que jeito? Pai, estou com dor. Mãe, minha garganta está doendo. Você faz um interrogatório? Ou você procura o remédio, a solução, o quanto antes? Por que nós achamos que Deus é diferente? E ser diferente nesse contexto, por que nós achamos que Deus é mau? Que Deus é ruim? Que nós só seremos curados se formos perfeitos, se merecermos, se não tivermos pecado. Por isso que a primeira palavra de Jesus para aquele homem fala: ô meu amigo, deixa eu te dar uma notícia, os teus pecados estão perdoados. Em outras palavras, nada te impede de ser curado hoje, aqui e agora. E eu quero te dizer isso: nada te impede de ser curado por Jesus. Pastor, nada te impede de ser curado por Jesus. Você precisa aceitar isso dentro de si, porque essa é a verdade, essa é a vontade de Cristo para a tua vida, essa é a vontade do Senhor para a tua vida. Ele veio para isso, o Emanuel, o Deus conosco, Ele veio para isso, Ele morreu para isso, Ele morreu por você, Ele fez tudo por mim e por você. E não fique questionando: mas se Deus fosse, por que eu passei, por que não passou, porque Ele podia ter... Meu irmão, não entra nessas paranoia não. Simplesmente ouça o que Cristo falou. Marcelo, nenhum impedimento para você ser curado, ok? Ricardo, nenhum impedimento para você ser curado, ok? Nenhum impedimento, Gustavo, nenhum impedimento, nenhum impedimento, nenhum impedimento. Eu não levo em conta nada do que você fez ou deixou de fazer, para que você seja curado. Um outro textinho para você entender sobre Deus não está atrás de culpado. Deus não está procurando o culpado. Deus não está investigando a minha vida, como é que foi a minha conduta, como é que eu fui parar ali. João capítulo quanto? 9. Ao caminhar, Jesus viu um cego de nascença. E os seus discípulos, olha os parceirão que Jesus andava. Pelo amor de Deus, que você e eu não sejamos discípulos de Cristo dessa forma. E os discípulos de Jesus lhe perguntaram: Rabi, mestre, quem pecou? É sempre investigar. Quem que é o culpado da parada aí? Quem pecou? Foi esse homem que está cego ou foi os seus pais? Para que ele nascesse cego? Jesus lhes respondeu: não foi nem ele, nem os seus pais, mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. O papel de Jesus é esse. Ele veio para quê? Ele veio para fazer as obras daquele que enviou, enquanto é dia, a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Jesus anda num outro determinado evento, encontra um homem cego de nascença. A primeira pergunta dos discípulos: quem pecou? Quem que é o culpado desse trem aqui? Ele que é o culpado? Gente, como é que uma pessoa é culpada no nascimento? Não tem jeito. Quem pecou? Ele pecou? Não, mas ele é cego de nascença. Como é que um bebê peca e já nasce cego? Ou no nascimento ele fica cego por ele causou a cegueira na vida dele? Já não tem lógica isso. Quem pecou? Ele ou os pais dele? Então nós estamos falando de reencarnação e karma, porque quem pecou e nasceu assim, ele é cego, então isso daí deve ser um karma. Calma lá, karma. Ei, que ignorância é essa? Então, ou os pais dele? Aí nós já estamos falando de maldição hereditária, que é bacana, né? Ministérios de quebra de maldições, e não sei o que, e faz uma lista, e confessa o pecado, né? Investiga ali o passado do bisavô, do avô e do pai, até a terceira, para não ter gaio, já vamos colocar o tataravô também, porque aí chega a quarta geração.
E aí a gente investiga qual é o pecado do meu tataravô, do meu bisavô, do meu avô e do meu pai, para eu entender por que eu estou vivendo nessa zica, que a minha vida não vai para frente. Aí nós vai fazer uma quebra de maldição. Aí vem o óleo ungido de Israel, e vem para cá e vem para cá, mas no final o dinheirinho sai do bolso sem dó. Pastor, é isso daí, meu irmão. Eu sei como é que funciona. É bem por aí. Então vamos fazer um encontro com Deus, o encontro de Jesus, o encontro. Aí tem a noite, porque eu já participei dessa pataquada. O primeiro dia do encontro, o que é? Uma página, uma folha desse tamanho, com um xizinho, e vai marcando ali tudo que você já cometeu pecado. Moço, quando eu fiz o encontro pela primeira vez, eu morava lá em Teófilo Otoni, fiz com o meu pastor era uma pessoa extremamente bacana, de Deus, só que muito simples. No final, porque não podia falar nada com ninguém, né? Quem lembra dessas? Já participou disso daí, não é uma benção. Tem ainda até hoje, né? Ainda engana uma turma grande ainda. E aí é o seguinte, que ele chegou para mim um dia e falou assim: ô Marcelo, ali tinha tanto nome de pecado. Aí ele pegou e falou assim: eu não sabia mais da metade. Para não errar, eu marquei todos. Você está entendendo? Quem pecou? Foi ele que pecou? Ou foram os pais dele? Isso daqui é reencarnação? Isso daqui é karma? Ou isso daqui é maldição hereditária? Porque alguém tem que ser o culpado. Qual que é a resposta de Jesus? Nem ele, nem o pai dele. Para mim, é assim, o mundo ele é imperfeito, nós não somos perfeitos, por causa do pecado de Adão e Eva lá atrás. O pecado trouxe o quê? Anomalias genéticas. Foi descoberto em mim o quê? Quem que era o culpado? Por que eu tive um infarto? Se eu cuidava da minha saúde e estava com um médico, com um cardiologista, com atividade física, sou casado, muito bem casado, com a nutricionista, como ela fala, você é um excelente marido, mas não é o meu melhor paciente, mas eu cuidava da minha saúde, os números estavam todos ok. Mas então por que? Qual que era o pecado teu, pastor? Por que você teve? O que Deus tinha com isso? Deus queria te ensinar alguma coisa? Ei! Quando você quer ensinar alguma coisa para o teu filho, você dá um infarto nele? Mas a gente ri quando é assim, porque fala assim: nossa, e eu já pensei assim. O que descobriu em mim? Que uma artéria que era para ser mais grossa, ela é mais fina. Então uma artéria, pensa um cano de esgoto, se ele tem 100 milímetros, pode passar muita sujeira ali que ele conduz. Mas se esse cano que era para ter 100 só tem 50, a sujeira que passa vai parar e vai impedir o fluxo dali, e uma hora vai dar ruim. Foi o que aconteceu comigo. E aí? Mas Deus queria te ensinar alguma coisa, pastor? Pô, se meu Deus, o meu pai, fosse me ensinar dessa forma, eu já tinha falado: ei, não dou conta mais do próximo, não. Meu pai está ali. Sabe o que Deus um dia falou comigo? Ele falou assim: Marcelo, meu filho, se você chegar à conclusão que o seu pai ou a sua mãe, naturais, fariam diferente do que supostamente eu fiz, do lado bom, tem alguma coisa errada na sua maneira de me ver. Em outras palavras, se o meu pai, para me ensinar algo, não me colocaria um infarto a ponto de eu tive uma parada cardíaca, tive que tomar um choque para voltar, consequência, faz 2 anos e pouquinho, e o negócio foi ajeitado para chegar onde eu cheguei de novo. Se o meu pai, ele não faria isso, como é que eu posso chegar à conclusão que o meu pai do céu faria assim? Se eu penso assim, tem alguma coisa errada na sua maneira de ver ou de se relacionar com o teu pai Deus. Os discípulos achavam que funcionava assim. Os discípulos viviam na lei ainda. Os discípulos viviam na ação e na reação. Se está doente é maldição. Se é maldição é porque desobedeceu. Eu quero saber quem desobedeceu. Eu quero o nome do desobediente. Eu quero o nome do pecador. Foi ele que pecou para nascer assim? Ou foram os pais dele que pecaram que ele nasceu desse jeito? Então, porque é maldição.
E Jesus, ele está ali introduzindo um novo tempo, falando: ei, para com isso. A questão não é assim mais. Podia até ter sido assim, mas agora não é mais assim. A questão não é mais se ele pecou ou deixou de pecar. A questão é que eu tenho, vocês têm, todos nós temos agora uma grande oportunidade de experimentar as maravilhas de Deus nessa terra. Quando você e eu virmos ou estivermos passando por uma necessidade, por um problema desse nível ou menor, não é encontrar culpa em si, porque se você encontrar culpa, se você procurar, você vai encontrar. E se você encontrar, porque se você procurar, o diabo vai achar, vai mostrar, e isso não vai te fazer bem, muito pelo contrário. Você vai chegar a uma conclusão: realmente eu não mereço ser curado. Realmente eu não mereço experimentar da manifestação de Deus na minha vida. Realmente eu não mereço a visitação do Senhor na minha vida. Realmente o certo é isso mesmo. Eu mereço continuar desse jeito. Por quê? Porque eu pequei, porque eu sou desobediente, porque eu não mereço. E o diabo fala: que bacana, você chegou à conclusão que eu queria que você chegasse. Agora, se nós chegarmos a uma conclusão: bem, eu pequei. Aquele homem, a princípio, o homem paralítico, eu imagino que ele tivesse pecado. Um pecado cometido, um pecado que ele trouxe para a vida dele como consequência. Porque quando Jesus vê e fala assim: homem, os teus pecados estão perdoados, eu acho que aquilo ali era uma consequência pessoal de pecado dele. Mas ainda que não fosse igual esse outro caso aqui. Qual é esse outro caso? Não foi nem ele, e muito menos os pais. Ele nasceu assim. Por quê? Porque o ser humano, nós não nascemos perfeitos e não nascemos num mundo perfeito. E Deus não é o responsável nem o culpado disso. Deus criou Adão e Eva perfeito, espírito, alma e corpo. Perfeito, igual ele. A imagem e semelhança dele. E o Adãozão abençoado pisou na bola. E a Bíblia diz no capítulo 5 de Gênesis, fala que Adão e Eva coabitaram e começaram a gerar filhos e filhas à imagem e semelhança deles, não mais a imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva tinham sido já tirados do paraíso. Adão e Eva tinham sido tirados da presença do Emanuel. E aí eu e você começamos a nascer, não de Deus mais, criados sim, mas não gerados por Deus. Criados por Deus, mas gerados de Adão e Eva, imperfeitos, como esse menino nasceu imperfeito, como eu nasci imperfeito. Pastor, mas e quando eu cometo pecado? Deixa eu te falar nesse contexto. E daí? Jesus levou em conta? Volto a dizer, o significado de pecado, de perdão, quando ele disse: os teus pecados estão perdoados, significa: você errou o alvo, mas eu não levo em conta você ter errado o alvo. É mais ou menos assim: se acertar o alvo, ganha um ursinho de pelúcia. Festa São Benedito, que eu sei que todo mundo já foi. Pastor, acertou na mosca, ganha um ursinho de pelúcia. Errou o alvo, não ganha nada. Se você acerta a mosca, o centro, você pode reivindicar: pode me dar ali o prêmio. Por quê? Porque eu acertei. O que Jesus estava falando para esse homem era o seguinte: você errou o alvo, mas eu vou te dar o prêmio. Ok? Irmão, você está entendendo ou está muito esquisito para você? Você está entendendo? Pastor, então você está falando que eu posso continuar pecando? Todos os pecados têm consequência. Vamos supor que esse homem ele era paralítico por causa de um pecado dele. Tinha consequência. Ok? Você quer ter consequência? Então peque lascado aí e vai ter um monte de consequência. Não, eu não quero ter consequências. Ok? Então procure acertar. Mas no dia que você errar o alvo, que a palavra pecado é amartia em grego, e amartia significa errar o alvo. O dia que você errar o alvo e você criar dentro de si, por causa da religiosidade, a expectativa de ser punido,
ou de não receber o prêmio, você precisa ter essa expectativa dentro de você do que, apesar de eu não ter acertado o alvo, eu ainda serei premiado. Por quê? Porque o amor de Deus não contempla acerto meu, contempla o acerto de Cristo que eu criei, que eu recebi, e o Emanuel está comigo. Amém? Você precisa, eu e você precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Vou procurar acertar sempre, porque isso é o melhor para mim e é o melhor para todas as pessoas. Mas e o dia que eu errar? A graça de Deus acabou? Não, por ser graça, sempre foi favor sem merecimento. E aí no dia que eu erro, aí que eu vou experimentar da graça. Por quê? Porque quando eu estou acertando e a graça vem, eu posso até achar que eu estou sendo recompensado. Está me acompanhando? Enquanto eu estou acertando o alvo e estou sendo premiado, eu posso chegar a uma conclusão de que eu estou sendo premiado porque eu estou acertando o alvo. Mas na verdade eu só estou acertando o alvo porque o Senhor tem me dado condições de acertar o alvo. Então, isso é um ponto. E o outro ponto é o seguinte: mesmo que um dia eu, tentando acertar, eu erre o alvo, eu continuo tendo expectativa de coisas boas na minha vida, eu continuo tendo expectativa de que eu posso ter falhado, eu fiquei paralítico, eu não estou andando, eu não estou correndo, a minha vida está esquisita, a minha vida está atolada, a minha vida está sem movimento, a minha vida está sem rumo, a minha vida está isso, a minha vida está aquilo. Mas apesar de eu estar vivendo dias maus, e ainda que sejam escolhas e atitudes minhas, eu ainda tenho dentro de mim uma expectativa de coisas boas. Por quê? Porque todos os meus pecados já estão perdoados. Ponto. Pastor, Colossenses capítulo 1, olha o que está escrito. Ele nos resgatou, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção, por meio do seu sangue. Isto é, o que é a plena redenção? O perdão de todos os pecados. Você entende agora? Quem é você aos olhos do Senhor? E quando nós entendemos que perdão, perdoar, é não levar em conta, traga para a tua vida. Você leva em conta os acertos e as obediências, você leva em conta abençoar o teu filho, favorecer o teu filho nesse âmbito de cura, porque ele acerta? Não. Você nunca usou o acerto ou a obediência do seu filho, da sua filha, para curá-lo. Estou enganado? Você nunca colocou na balança se ele merecia ser curado, se ele merecia ficar livre daquela dor, daquele sofrimento. Você nunca levou em conta se ele merecia. Você levou em conta uma única coisa: eu te amo e eu quero o melhor para a tua vida. Se fosse possível, eu tirava a tua dor e passava para mim. E foi isso que Jesus fez na cruz por nós. Ele tomou sobre si a minha dor. Ele não tinha dor, ele se tornou enfermo por causa das minhas enfermidades. Ele não precisava nada disso, mas ele fez por quê? Porque ele me ama, porque ele te ama. Não é porque eu acerto, não é porque eu sou bom, não é porque eu consigo acertar o alvo. O prêmio não vem por acerto, o prêmio vem por amor. Na antiga aliança funcionava de um jeito, na nova aliança, olha o que está escrito em Hebreus capítulo 10. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no âmago do seu coração, e as inscreverei profundamente em sua mente. Presta atenção nisso. Dos seus pecados e iniquidades, nunca mais me permitirei recordar. Você sabia que esse é o tópico da nova aliança em Cristo Jesus? Isso daqui é uma cláusula da nova aliança, onde Jesus está falando o seguinte: lá atrás acertou, prêmio, errou, ou não ganha nada, ou é amaldiçoado. E na nova aliança, errou, tem prêmio, acertou, tem prêmio.
Sempre tem prêmio. Eu não me recordo dos teus pecados, Marcelo. Você tem um caderninho das vitórias, dos acertos dos teus filhos, ou você tem recordações dos erros dele? Lá em casa, estou vendo meu irmão lá no fundo. Lá em casa nós temos uma caixinha que tem um monte de medalha. Eu e o Henrique sempre fizemos esporte, sempre participamos de um monte de coisa, e éramos sempre vencedores em nome de Jesus. E aí nós temos um monte de medalha. Eu tenho o quê? Eu e o Henrique, nós não temos. Medalha fala do quê? De vitória. É uma premiação de quem venceu. Eu não tenho um monte de frases, de fracassos, de derrotas, Existiram? Claro. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Meu irmão não é perfeito. Mas o que nós guardamos, o que nós recordamos, são os nossos acertos. Deus não se recorda dos nossos erros. Assim como você não leva em conta abençoar o teu filho por causa de acerto. Você abençoa o teu filho porque você ama. Amém? É muito bacana, tem uma passagem no livro de Números que fala sobre um profeta chamado Balaão, e ele foi contratado, foi pago para ser um profeta para amaldiçoar Israel. E uma hora ele pega e fala assim: cara, não tem jeito, o que Deus abençoou não tem jeito de eu amaldiçoar. E aí no capítulo 23 ele pega e fala isso daqui, olha que interessante. Deus, ele está falando que Deus não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. Ou seja, daqui a pouquinho a gente continua. Deus, ele viu erros em Jacó, ele encontrou falhas em Israel. Mas e daí? Continuação. O eterno Deus de Israel está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. O eterno está com eles. O Emanuel está com eles. Apesar dele ter visto erros e falhas e ter encontrado erros e falhas na vida deles, o Senhor continua conosco, meu irmão. O Senhor não está com você porque você é bom. Ele não mora na minha vida porque eu sou perfeito. Ele mora na minha vida porque um dia ele morreu e foi ressuscitado, e eu ouvi o evangelho, eu simplesmente aceitei isso na minha vida, e agora o eterno está comigo, o eterno está do meu lado, a vida do Senhor está comigo. Para quê? Para me fazer o bem. Não é assim que você lida com os teus filhos? Por isso que Jesus, um dia que os discípulos falaram para ele assim, Jesus ensina a gente a orar, e falou assim: vocês vão orar assim, Pai nosso. Não é Deus o Todo-Poderoso, é o Pai. Pastor, mas eu não tive um bom pai. Que pena, que mal, que ruim que você não teve um bom pai. Mas não use o seu pai mal ou ruim para ilustrar ou chegar à conclusão que Deus é assim. Deus nos amou a você e a mim de tal maneira que Ele deu. Ele pegou o mais precioso dele, que para você o mais precioso é o teu filho, a tua filha. Ele pega o mais precioso, ele pega o único e entrega em favor da sua vida. Quando ele fez isso, você tinha nascido? Não. Quando eu falo não ter nascido, significa eu e você não tínhamos obras boas para merecer. Nós não tínhamos obras más para não merecer. Ele fez isso por amor. E para Ele isso basta. Por isso que Ele é fiel. Mas eu fui infiel. Marcelo, continua contando comigo. Mas eu pequei, Marcelo. Os teus pecados estão perdoados. Mas Deus, eu não mereço. Mas nunca foi por merecimento, Marcelo. Eu nunca me manifestei na tua vida por merecimento. Eu nunca fiz nada na tua vida porque você merece. Todas as coisas que eu fiz em favor da tua vida foi porque eu te amo. João 3,17, olha o que está escrito. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Jesus não veio aqui para apontar erro. Jesus não veio aqui para me condenar. Jesus não veio aqui para me falar de pecado que eu tenho cometido. O papel de Jesus não era esse, a missão dele não era essa. A missão dele era morrer no meu lugar.
A missão dele era me substituir. A missão dele é o que nós temos. Nós começamos semana passada, estamos começando hoje talvez o primeiro tópico sobre o Jesus que cura. Nós vamos descobrir o papel, o propósito, a vinda de Jesus nessa terra em favor das nossas vidas. Nunca teve em primeiro lugar, não foi por mérito, não foi por merecimento, não foi como recompensa. Ele veio por amor, simplesmente porque Ele me ama, simplesmente porque Ele quer o meu bem. Não é assim que você lida com o seu filho? Volto a dizer, teu filho está doente, você faz uma investigação, você diagnostica o quê? Eu sei que você está doente, está com dor de garganta. O que eu falei para você ontem? Não chupa sorvete, aquele tanto que você chupou, que você comeu, e aí ia dar dor de garganta. Agora você vai ficar até a semana que vem com dor de garganta para você aprender. Você faz isso? Pode ter sido consequência, pode ter sido um pecado, pode ter sido uma desobediência dele, mas e daí? Eu vou te curar. Eu só espero que você aprenda que a próxima vez que você tiver a oportunidade de errar o alvo de novo, de desobedecer de novo, você lembre o que você passou e chega a uma conclusão: parece que eu não estou afim mais de ter dor de garganta, então não vou ter dor de garganta. Mas e se tiver de novo por desobediência, que teve uma hora que você não aguentou e foi além? Você vai encontrar no teu pai, você vai encontrar na tua mãe o quê? Amor. Todas as vezes que passa uma caminhonete, uma van do SAMU aqui, ou em qualquer lugar que eu esteja, vocês já perceberam, eu sempre falo: Deus abençoa, Deus salva, Deus... O que eu vejo? Tem uma pessoa que está precisando de socorro, tem uma pessoa que está precisando de auxílio, tem uma pessoa que está precisando, e às vezes quando chegar lá não tem mais conserto. Mas quando o SAMU chega, um médico chega, um enfermeiro chega, não fala de pecado, não fala de erro, não acusa. Ele não está ali investigando. Você está aqui porque foi você que errou, foi teu pai e tua mãe? Você está desse jeito porque eu fiquei sabendo que você tinha feito lá. Não, vou atender você não, estou indo embora. Meu irmão, nunca aconteceu isso. Socorre, cuida e depois: mas por que você teve? Perguntar: você fumava? Eu falei: não. Você bebia? Não. Eu falei: não. Então vamos descobrir o que foi. Aí descobriu uma anomalia, e aí? Mas e ainda que eu não tivesse uma vida regrada, porque fuma, porque bebe, porque come só gordura, e aconteceu isso, eles iriam me atender, eles fariam de tudo para que eu sobrevivesse, e depois falar: você viu que a conta chega, né? Você quer ter essa conta de novo? Você quer pagar essa dívida de novo? Porque se continuar vai ter de novo. Foi o que ele falou, Jesus falou para a mulher que tinha sido pega em flagrante adultério: eu não te condeno, mas quer um conselho? Para com isso. Mas se ela não leva em conta o que você fez, aleluia. Agora eu e você precisamos levar em conta o que ele fez. Você entendeu isso? Às vezes nós chegamos diante dele cheio de obediências, cheio de acertos, aleluia. Sabe aqueles alvos, treinamento, vamos falar de policial. Então tem um alvo, uma pessoa, e o cara pá. Aí depois aquele alvo vem, e o cara: pô, acertei, bacana. A gente às vezes chega diante de Deus assim: Deus, olha aqui os meus acertos, olha como que eu sou bom, então por favor me recompense. E Deus não está no tempo da recompensa, Deus está no tempo do favor. Os teus pecados estão perdoados. Por quê? Porque você se arrependeu. Cara, se eu e você tivéssemos arrependido sem a cruz vazia e o túmulo vazio, arrepender de quê? Mudar a maneira de pensar? Nós só nos arrependemos porque a cruz está vazia. Eu quero pensar diferente, porque nos foi dado uma nova maneira de pensar. E de pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas. Quem é o Evangelho? Jesus. Ele é a boa nova. Ele é o Deus que veio para essa terra para salvar o povo dele dos seus pecados. Coloque-se de pé, por favor.
Temos um Deus que nos ama. Somos filhos amados do Senhor. E você pode, talvez em casa ou aqui na igreja, você pode estar assim: pastor, mas eu não sou ainda de Jesus assim. Eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. Eu quero te falar uma coisa: o amor dele é tão grande, a autonomia, o poder, o alcance são tão grandes. Jesus curou e ele continua curando homens e mulheres, não simplesmente filhos e filhas. A Bíblia não fala nada que esse homem aqui, ele era um cristão, que ele era um judeu, que ele não era um guardador da lei. A Bíblia fala até o contrário, que os fariseus, os guardadores da lei, e os doutores da lei, estavam ali para resmungar, para questionar. A Bíblia não fala que fariseus e escribas receberam milagres e poder de Deus se manifestou na vida deles. Mas a Bíblia é cheia, o Evangelho é cheio em afirmar que homens e mulheres, mesmo estando fora da lei, romanos, o servo do centurião romano, uma mulher cananeia, homens e mulheres que não estavam debaixo da lei, homens e mulheres que não eram judias, homens que não eram hebreus. João 4 fala de uma mulher de Samaria. Os samaritanos não se davam com Jesus, e aquela mulher recebeu a visitação de Cristo. Ele se manifestou para ela e falou: eu sou o Cristo, eu que falo com você. E ela não era judia, ela não era qualificada para ser abençoada por Deus, ela não tinha uma performance para ser abençoada por Deus. E daí, Deus tinha intenção em abençoá-la, Deus tinha propósito em tocar na vida dela, Deus queria se manifestar na vida dela, Deus queria fazer da vida dela uma vida melhor. Ele queria mudar a história da vida daquela mulher. Deus quer mudar a tua história, meu irmão. Pastor, mas eu não mereço. Mas nunca foi por merecimento. Eu quero até afirmar isso nesse contexto. Quanto menos mérito, mais o poder do Senhor vai manifestar na tua vida. Quando você e eu chegamos diante do Senhor e falar assim: Deus, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu não estou aqui para receber nada de você. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ele não mudou. Ele quer servir as nossas vidas. Isso não é depreciá-lo, isso não é fazê-lo servo. Então faz isso ou faz aquilo. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de que existem momentos na nossa vida que o que eu não tenho nada para oferecer, Ele sempre tem o que nos oferecer. Existem momentos na nossa vida que somos infiéis, mas Ele permanece fiel, sempre permanece fiel. Então você e eu podemos sempre recorrer a Ele, buscar a Ele, e nós vamos encontrar o quê? Lá em Hebreus fala: buscarmos o trono da graça, para encontrarmos socorro oportuno. Esse cara precisava de um socorro. Aquele cego de nascença precisava de um socorro. Eu vivo de socorro, eu vivo de ajuda, eu vivo de ser assistido. Lembra de José? 2 semanas atrás, Deus assistindo José. Deus era com José na cadeia. Se Deus era com José, como é que José estava na cadeia? E na cadeia ele estava sendo assistido, assistência sobre a vida de José. Assistido. Pensa nisso. Deus está mudando a nossa ótica. Eu sei que Deus está mudando a sua maneira de enxergá-lo, de vê-lo. Deus está o que agora gerando no teu coração o Espírito Santo. Eu sei que nesse exato momento Ele está deixando você prontinho para ser curado por Ele. Não
sei quantos aqui tinham obstáculos, impedimentos. Já tinham chegado à conclusão do diabo: qual? Eu mereço é passar o que eu estou passando. O que eu mereço mesmo é viver a condição que eu estou vivendo. Porque pensa num homem cheio de pecado, esse homem sou eu. Pensa numa mulher que transgrediu pancada de coisa aí de Deus, sou eu. Então tá até bom. Sabe aquela frase diabólica lá de trás? Tá ruim, mas tá bom. Nunca ache, nunca seja enganado que o bom e o ruim vem da mesma pessoa. Não, o ruim é do diabo. E foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E a cruz e o túmulo, ambos vazios, são mais do que suficientes para que você e eu comecemos a experimentar a assistência, a extensão da bondade do Senhor sobre a nossa vida. Quando, pastor? Não sei. Que dia, que hora, que jeito? Não sei. Eu só sei que Ele é bom e que Ele deseja fazer algo, manifestar a bondade dEle sobre a tua vida. Nós vamos adorar o Senhor, nós vamos cantar e daqui a pouquinho nós vamos orar, porque tudo o Espírito Santo criando fé. A palavra que você está ouvindo, como é que a fé vem? Ouvir o Evangelho, ouvir as boas novas, ouvir o que Cristo fez. Você está ouvindo, a tua fé está aumentando, você está ficando pronto, preparado para receber dEle, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta um aleluia na presença do inimigo. Levanta um aleluia mais alto que os ruídos. Levanta um aleluia. Canções são armas para mim. Levanta um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto, o meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vivo está. A palavra de Deus diz que Jesus foi obediente. Ele nunca esperou que você e eu fôssemos 100% obedientes. Mas a Bíblia nos afirma que Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. E o que essa obediência proporcionou para mim e para você? Em primeiro lugar, para Ele, aí diz que e Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que Ele é Senhor. Você e eu precisamos entender que a obediência de Cristo nos proporcionou cura, saúde, liberdade, vitória, sucesso. Que a cura está acima da doença, que a saúde está acima da enfermidade, que o sucesso está acima do fracasso, que a vitória está acima da derrota, que a vida está acima da morte. Por isso nós vamos cantar mais alto o que Cristo fez, cantar mais alto as vitórias dele, cantar mais alto do que as outras vozes. E nós ouvimos ruídos. Você não vai conseguir, você não merece, você não dá conta. Mas existe uma voz, e são ruídos. Mas existe uma voz mais alta do que isso.
e a voz do Senhor. E essa voz vai ser ecoada nessa noite, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Eu vou cantar. Cante mais alto. 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 Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Na presença do inimigo. Cante mais alto. Mais alto que os ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Se cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Cante mais alto. Em o nome de Jesus. Acima de todos os ruídos que você tem ouvido, ruídos de morte, de fracasso, ruídos de falta de esperança, ruídos de enfermidade, de diagnósticos médicos, ruídos de perda, ruídos de derrota. Entenda que isso são ruídos, porque a voz é vitória, a voz é cura, a voz é saúde, a voz é sucesso, a voz é vitória, e a voz mais do que vencedores, a voz prosperidade, a voz acima das circunstâncias. Essas são as vozes que nós precisamos ouvir e falar, acima dos ruídos, mais alto do que os ruídos. Em o nome de Jesus eu declaro sobre a tua vida, para você que está aqui, para você que está em casa, você que está vendo essa ministração um tempo depois, eu declaro sobre a tua vida que a voz do Senhor, ela está acima de todas as vozes, que toda derrota, todo fracasso, toda perda, toda enfermidade, toda doença tem que se submeterem a essa voz mais alta. Em o nome de Jesus, sejam curados, sejam sarados, sejam restaurados, sejam vencedores em o nome de Jesus, o nome que está acima de todo o nome. Cante mais alto, cante mais alto, cante mais alto em o nome de Jesus. Cante mais alto. Aleluia, Jesus. Cante mais alto. Mais alto, sempre a Mais voz alto do que Senhor os é mais alta. ruídos. Cante mais alto. Canções são armas para mim. Cante mais alto. O céu vem guerrear. Declara mais uma vez. Cante
esse Rei dos Reis, esse Senhor dos Senhores, esse Jesus que é o Cristo, que já venceu, Ele habita em nós, o Emanuel, Ele está em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você tem alguma dúvida de como esse novo ano será? Eu não tenho nenhuma. Será o ano, será o ano, será o ano. Experimentaremos de milagres, de maravilhas, em o nome de Jesus. Semana passada, quando eu estava na hora da oferta, não sei se você vai lembrar, Deus me levou a liberar uma palavra sobre você receberá dinheiro de fonte estranha, que você não sabia, não esperava. E ontem um casal ligou para mim, mandou uma mensagem para mim falando sobre isso. Pastor, tinha uma conta, a gente tinha uma conta esquecida num banco esquisito. Sabe aquele festa estranha com gente esquisita? Mas eu tô legal, mais ou menos por aí. E aí falou assim, a gente abriu a conta e eu e minha esposa estava olhando lá, tinha um valor bacana. E ele falou assim, eu lembrei dessa palavra. E depois que ele me falou isso, eu fiquei meditando sobre isso. Falei, Deus, era para uma pessoa, para aquela fase. Ele falou assim, quando que a minha palavra serviu apenas para uma pessoa e teve prazo de validade? Falei, já entendi. A palavra dele, eis que vos trago boas novas, que é uma alegria para muitas pessoas. Foi para isso que ele veio, para trazer alegria para muitas pessoas. Quando, pastor? Enquanto houver pessoas. Então, tenha um coração crente. Não dependa única e exclusivamente do trabalho das tuas mãos. Reconheça Deus nos seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconheça Deus, reconheça a assistência de Deus na tua vida. Reconheça o cuidado de Deus na tua vida. Reconheça que você e eu só trabalhamos, só produzimos e temos recompensa simplesmente porque Ele nos deu vida e nos deu capacidade, nos deu talentos. E além disso tudo, de uma recompensa do trabalho, existe o favor do trabalho dele, existe uma obra exclusiva dele que ele deseja nos abençoar, nos favorecer, nos enriquecer. Sempre saiba disso. Ele está do nosso lado, Ele está do teu lado, para fazer a tua vida cada dia melhor. Você que tem prazer em ofertar, em contribuir, em investir no reino, na igreja, na obra de Cristo, faça isso. Contribua com alegria, contribua com reconhecimento e sempre espere mais, não só do que você tem feito, mas sempre mais do que Ele já fez, para sermos surpreendidos pelo Senhor, em o nome de Jesus. Cante mais alto, 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 na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ruídos, cante mais alto, canções são armas para mim, cante mais alto, o céu vem guerrear por mim, cante mais alto, na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ruídos, cante mais alto, canções são armas para mim, cante mais alto, o céu vem guerrear por mim. Aleluia, Jesus, o céu está ao nosso favor.
A tua obra, ela é mais do que suficiente para nos abençoar, nos prosperar, nos enriquecer. E nós esperamos do Senhor, nós esperamos no Senhor, nós temos os nossos olhos postos no Senhor. Muito obrigado por tudo quanto tem feito. E pela fé nós já te agradecemos por todos os milagres, por todas as intervenções do Senhor sobre as nossas vidas, sobre essa igreja, para a honra e glória exclusivas do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tem uma turma aqui para os meus abraços, a turma diferente, que a turma, as figurinhas carimbadas, aí já são muito de casa, aí não dá para falar para todo mundo. Mas olha que bacana, Luciano e Ruth, eles estão morando em Lorena, mas eles eram daqui da igreja, eu lembro quando eles foram embora, eram, né, fortes da quarta-feira, estudiosos da palavra às quartas. Daqui o ano que vem, provavelmente voltaremos aos nossos estudos às quartas-feiras. Mais aqui de Itajuípe da Bahia, Jane Mari, e o braço está ficando curto mesmo. Lucilene Rocha de São Paulo, Cleide Bucalheiro. Quem que é essa? De a minha amiga. Moça, eu te dar uma notícia boa que você está assistindo e ruim de ser amiga da Renata. Está ruim de amiga, hein? Coitada do você. Mais uma aqui, Maria Cerqueira de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Olha que bacana. Lucas e as meninas, eu quero avisar para vocês que é a última vez que eu vou falar, vocês lá dos Estados Unidos, a última vez que eu vou falar disso, tá bom? E a mãe dele que mora aqui em Poços está assistindo também. Olha que bacana essa daqui. A Rosa, que é lá do Pará. Pensa no Pará, longe pra caramba. Ela mora na zona rural e se alimenta pelo nosso canal. Rosa, que o Senhor continue te abençoando e que a manifestação do Senhor alcance a sua vida de tal maneira que as pessoas venham até você para te perguntar: que Deus é esse teu? Em nome de Jesus, viu, meu bem? E terminando aqui, a Carla Esther Guzmão aqui, pertinho de Nepomuceno, da nossa igreja, Fabiana Coutinho e Sandra Rodrigues. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, continue abençoando a vida de vocês, continue abençoando as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Vamos juntos declarar essas verdades imutáveis e que não voltam vazias. Em nome de Jesus eu confesso que fui completamente perdoado e justificado pela morte e ressurreição de Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que sou curado e sarado, pois Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus eu confesso que eu vivo em paz, pois Jesus já foi castigado em meu lugar. Em nome de Jesus eu confesso que eu sou enriquecido, pois Jesus já se empobreceu por mim. Em nome de Jesus eu confesso que toda a minha família é salva por Jesus. Em nome de Jesus eu confesso que a nossa igreja cresce, prevalece e prospera em todas as áreas para a honra e glória do Senhor. E em nome de Jesus eu confesso que terei uma vida incrível e maravilhosa a cada dia, pois essa é a vontade do Senhor para mim. Amém? Emanuel, o Deus conosco, é conosco. Amém? Que você tenha uma semana super abençoada, vitoriosa, e que domingo que vem todos nós estejamos de novo aqui para escutar mais o Jesus que. Amém? Hoje foi o Jesus que cura. Eu tenho certeza que você testemunhará de milagres da sua vida. Semana que vem vai ser o Jesus que, eu não sei ainda, mas que vai ser um que para arrebentar, vai. Amém? Até domingo, que Deus te abençoe em nome de Jesus.